Olá, irmãos e amigos. Em mais uma meditação na série Evangelhos, veremos hoje quem foram os primeiros discípulos chamados pelo Senhor Jesus. Nossos textos são Mateus 4, 18 a 25, Marcos 1, do 16 ao 20 e Lucas 5, do 1 ao 11. Vimos em João 1, 35 a 51, em estudo anterior, que André e João, antes discípulos de João Batista, começaram a seguir a Jesus. André falou para seu irmão Simão sobre o Messias e o levou até ele. Filipe encontrou Jesus e falou para Natanael, também chamado Bartolomeu, e igualmente o levou a Jesus. Agora, Mateus, Marcos e Lucas registram um momento real onde Jesus chama a esses homens para serem seus discípulos, para serem aprendizes das verdades eternas do reino de Deus. Foi neste momento que eles deixaram seus trabalhos seculares e passaram a andar com o Mestre por toda parte. Lucas vai focar especificamente o chamado de Simão Pedro. Mateus e Marcos então narram o evento. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E também o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, deixando os empregados, passaram a seguir Jesus. Destacamos destas passagens o seguinte. Primeiro, Jesus viu 4 homens que estavam trabalhando e os convidou para serem seus discípulos. Aqueles homens não estavam à toa, curtindo a vida, estavam empenhados no trabalho, estavam empenhados no ganha-pão para si e para suas famílias. Eram pessoas dedicadas no que faziam. Levantavam cedo, iam à luta. Tinha dia que dava tudo certo, mas tinha dia que não dava nada certo. Voltavam então para suas casas tristes, frustrados, decepcionados. Porém, não desanimados, porque no dia seguinte lá estavam eles de volta ao mar, com a esperança renovada de serem bem-sucedidos. Então Jesus pensou: são pessoas assim que eu quero como meus discípulos, que trabalham, que são dedicados, que são responsáveis e nunca desistem do objetivo. Jesus não chama pessoas para trabalhar na sua causa, mas chama homens que já estão trabalhando. Ele apenas vai dar outro direcionamento para suas vidas. Segundo, Jesus chamou os 4 homens. Sigam-me, venham após mim. O Senhor não despreza quem vai voluntariamente até ele, como aconteceu no relato de João. Porém, os evangelistas destacam que para serem discípulos de fato, precisa haver um chamado específico do Mestre, um convite, uma vocação especial. E quando Jesus chama, a pessoa precisa estar pronta para dizer: Eis-me aqui, Senhor. Terceiro, Jesus direcionou a vida dos 4 homens. Venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. A vocação natural para a pesca foi reconhecida por Jesus e foi preservada por ele. Agora, Jesus apenas iria redirecionar estas vidas
para serem pescadores de homens, ou seja, para levar aos outros a bendita palavra do céu. É significativa esta porção das Escrituras, porque nos faz pensar que Jesus chama os profissionais, cada um em suas áreas de qualificações, para serem também servidores do reino. Em quarto lugar, Jesus foi atendido por esses 4 homens: André, Simão, Tiago e João, recebendo o convite imperioso do Mestre. Imediatamente deixaram seus afazeres seculares e até suas próprias famílias e passaram a seguir Jesus. Houve um rompimento com as suas prioridades. Houve um compromisso formal com o Senhor Jesus. Não significa dizer que eles nunca mais pescariam, nem que nunca mais veriam seus familiares. Muito pelo contrário, significava dizer que Jesus era prioridade em suas vidas. O serviço do reino viria até antes mesmo do que o serviço secular deles. Eles assumiram um compromisso com o Senhor, confiando na sua palavra, de que cuidaria deles e cuidaria dos seus queridos. O discipulado, aliás, impõe esta decisão. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmãos e toda a sua vida não pode ser meu discípulo, declarou Jesus, Lucas 14, 26. Lucas 5, do 1 ao 11, detalha especificamente como foi o chamado de Pedro no evento conhecido como a Pesca Maravilhosa. Os discípulos tiveram uma noite frustrada no mar. Trabalharam muito e não apanharam nada. De manhãzinha já estavam lavando as redes e aprontando tudo para voltar para casa. O Senhor então entra no barco, pediu para Simão lançar a rede do outro lado. Ele, frustrado, relatou a experiência na noite anterior de lançar a rede e nada pegar. Mas Simão creu em Jesus e então lançou a rede para o lado onde Jesus havia ordenado. E então, surpreendentemente, os peixes passaram a se multiplicar na rede. Deus fez vir peixes em grande quantidade como nunca. Ele teve então de pedir ajuda dos seus companheiros, porque não conseguia arrastar para a praia a rede sozinho. Pedro, diante da pesca milagrosa, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A admiração dele foi tanta e de todos os seus companheiros. Mas Jesus lhes disse: não temam, você, Pedro, e vocês outros, doravante serão pescadores de homens. E eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Terminamos o texto citando Lucas 6, 17 a 19. A partir daí, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, de onde trouxeram todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele a todos curava. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão de pessoas seguiam a Jesus. Você também não quer ser um seguidor do Mestre? Que Deus te abençoe.